Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e esta é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. O Enem com partido. Eu gravo esse vídeo alguns dias antes da primeira prova do Enem, sob o impacto de uma das situações mais vexatórias que o sistema educacional brasileiro já pôde vivenciar. Uma série de funcionários do INEP, o instituto responsável pela elaboração da mais importante prova de acesso ao ensino superior realizada no Brasil, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esses funcionários se demitiram há alguns dias. Esses funcionários se demitiram denunciando a intromissão de elementos do governo federal na tentativa de manipular a prova do Enem. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento à nação, soltou a lapidar frase: o Enem agora tem a cara do governo. Pessoal, o Enem é uma política pública de Estado. O Enem, que foi forjado e pensado já há anos, foi pensado e tem sido executado e vinha sendo executado até a chegada do governo Bolsonaro como política de Estado. O que significa isso? Significa que, independentemente da coloração partidária, independentemente de quem quer que seja que esteja ocupando naquele momento a cadeira presidencial, as provas do Enem devem ser elaboradas, pensadas e aplicadas não como uma estratégia de valorização do governo A, B ou C, mas sim a partir de ditames pedagógicos, sérios, científicos, muito bem preparados, voltados única e exclusivamente para o saber com consciência. Infelizmente, desde a chegada de Bolsonaro ao poder, ele vem ameaçando, ele vem tentando interferir nesta prova. Foram diversos os momentos em que se tentou e que felizmente não havia conseguido. Felizmente, devido a uma reação da sociedade civil organizada, ele não conseguiu colocar em prática esse tipo de ação. Porém, nesse ano, de uma maneira completamente grotesca, o seu intento teve sucesso. O presidente Jair Bolsonaro anuncia para o Brasil e para o mundo que o Exame Nacional do Ensino Médio é um Enem com partido. Sim, porque a extrema-direita, que vem há anos criando um mise-en-scène, criando um espetáculo bastante patético de condenação aos professores, dizendo que defende uma linha de escola sem partido, sem partidarismo, sem ideologia, mostra a sua cara de falsidade e mostra que o discurso do escola sem partido foi sempre, única e exclusivamente, a tentativa de transformar o ambiente escolar em uma escola com partido de direita. E agora eles tentam e aparentemente estão conseguindo fazê-lo no Enem. Vamos contar essa história rapidamente e vamos usar aí as informações já difundidas pela mídia, as denúncias feitas pelos funcionários do INEP, alguns elementos aí importantes de como se deu este processo nessas últimas semanas.
foi direcionado para o edifício do INEP, onde apenas e tão somente uma equipe especializada, uma equipe preparada de funcionários técnicos com acesso ao exame, com acesso às provas, foi direcionado alguns dias atrás, funcionários da Polícia Federal. Sim, elementos da Polícia Federal adentraram na sala secreta e tiveram acesso às provas. Percebam a gravidade do processo. Eles alegaram uma alegação completamente estapafúrdia, a qual, diga-se de passagem, está sendo questionada neste exato momento no Congresso Nacional. A alegação de que estavam protegendo o edifício, salvaguardando o edifício. E a primeira pergunta que vem é: protegendo de quem? Qual era a ameaça? Isso não cola. O que aconteceu foi que, a partir daí, se teve acesso às provas e o representante do Ministério da Educação, esse Ministério da Educação tão ideologizado, esse Ministério da Educação tão maltratado, que afinal de contas já teve diversos membros desde que Bolsonaro chegou ao poder, a partir daí o que aconteceu? Eles observaram as questões e prestem muita atenção, eles extraíram 24 questões da prova, segundo denúncia publicada pela jornalista Malu Gaspar, respeitabilíssima jornalista. 24 questões foram retiradas. Os funcionários do INEP pediram demissão, denunciando o que estava acontecendo. E denunciando também, a lembrar, que a prova do Enem é feita de uma série de elementos técnicos muito bem trabalhados, em que você não pode simplesmente sair mexendo nas questões, tirando A, B ou C, porque você desequilibra a proporção de questões mais fáceis, questões médias, questões mais difíceis. Preocupados com o escândalo, o que fizeram estes membros do Ministério da Educação? Resolveram recolocar 13 das 24 questões. Mas ainda assim, 11 delas foram extraídas, para serem substituídas, sabe-se lá por qual questão. A gravidade do processo é tão grande que a denúncia mostra que se retirou, se extraiu, por exemplo, questões que citavam a ditadura militar de 1964. Porque, afinal de contas, no conto da carochinha que sai da cabeça do presidente da República e daqueles que o cercam, a ditadura militar de 64 não existiu. Não, a ditadura militar de 64 foi um delírio da humanidade. A ditadura militar de 64 talvez devesse ser chamada de Jardim das Maravilhas de 1964. Sim, aquela ditadura que torturou, sequestrou, matou, que impediu que cada cidadão e cidadã pudesse votar, pudesse participar da vida democrática, que perseguiu toda e qualquer diferença. Aquela ditadura não foi uma ditadura. E, portanto, os estudantes do século XXI não devem ter o direito de saber o que foi a sua história. É assim que age a extrema-direita, na tentativa de apagar a história e criar uma ficção, uma novilíngua, uma nova gramática a respeito do saber. Isso tudo nas barbas da sociedade brasileira, na nossa cara. Os bravos funcionários do INEP se demitiram e denunciaram. E agora, nesse momento, alguns dias atrás, foi o representante, o presidente do INEP ao Congresso Nacional e não soube responder às questões dos nossos representantes a respeito dos motivos desse tipo de situação e o que viria a acontecer. O jovem estudante brasileiro, no momento mais importante do ponto de vista da sua projeção educacional, que é a possibilidade de adentrar na universidade, ele
que já vive a insegurança natural por esse processo, está agora passando por algo muito mais complicado, que é a insegurança de não saber mais se o nosso principal exame vai cobrar aquilo que é saber, aquilo que é conhecimento, aquilo que é cientificamente comprovado como conhecimento, ou se simplesmente vai pedir questões que digam respeito aos delírios deste cidadão que é o nosso presidente da República e daqueles pirados olavistas que o cercam. Isso é extremamente grave. Dentro desse tipo de situação, esse tipo de circunstância mostra como a educação brasileira, no momento atual, está sendo jogada no lixo. Infelizmente, graças a uma possibilidade, uma capacidade de controle de várias redes sociais e de uma série de influenciadores, né, propulsores aí de fake news, nós, educadores, pais, estudantes, temos que ter consciência e nos mobilizarmos para pressionar, exigir e evitar que esse tipo de situação possa acontecer e principalmente possa voltar a ocorrer. Sem tocar, né? Estou até aqui falando sem tocar em um outro ponto gravíssimo. Como podem pessoas que não são os funcionários habilitados adentrar numa sala secreta em um exame que vai mudar a vida, pode mudar a vida de mais de 3 milhões de estudantes, correndo riscos reais, por exemplo, de captura de gabaritos, negociações aí, certo? Negociatas para vender gabaritos, por exemplo. Ou não corremos esse risco? Ou alguém arriscaria dizer que não, isso não vai acontecer? No ano passado houve pressão de general, que deveria estar preocupado na proteção do país em relação a ameaças externas, estava preocupadinho em buscar nas provas do Enem alguma maneira de livrar a cara dos absurdos e abusos dos direitos que foram cometidos pelos seus asseclas do passado. É necessário que todos saibam o que está acontecendo. É necessário que se compartilhe essas informações o máximo possível. Porque é necessário que a sociedade dê um basta a esse tipo de abuso que os extremistas de direita que estão no poder hoje estão tentando fazer, estão tentando realizar. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.